Existe um tipo de destruição que quase ninguém percebe enquanto está acontecendo. Ela não faz barulho, não acontece de uma vez. E justamente por isso, é tão perigosa. Porque enquanto você acha que está tudo normal, sua energia desaparece, seu foco desaparece, sua ambição desaparece. E aos poucos, você começa a perder a si mesmo. Agora presta atenção nisso. A maioria das pessoas não desiste da vida de forma explícita. Elas apenas vão se abandonando silenciosamente. Uma distração de cada vez. Uma desculpa de cada vez. Um hábito de cada vez. E o mais assustador é que isso parece confortável no começo. Você continua funcionando. Continua acordando. Continua trabalhando. Continua sorrindo quando precisa. Então parece que está tudo bem. Mas no fundo, você sente aquele vazio estranho, aquela sensação de estar parado, de estar desconectado de si mesmo, como se estivesse sobrevivendo e não vivendo. E sabe por que isso acontece? Porque existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar evoluindo. Hoje, muita gente vive ocupada o tempo inteiro, mas profundamente perdida. A mente nunca descansa, nunca silencia, nunca reflete. Você acorda e já pega o celular. Consome informação sem parar. Vídeos, notícias, opiniões, comparações. Sua atenção é puxada em 1000 direções diferentes. E no meio desse caos, você vai se apagando. Lentamente. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você abre o celular sem nem perceber? Quantas vezes pega o aparelho só por 1 minuto e perde quase 1 hora? Quantas vezes você prometeu focar, mas acabou voltando para o mesmo padrão? Isso não acontece por acaso. Seu cérebro foi condicionado. Tudo hoje disputa sua atenção. Aplicativos, notificações, conteúdo rápido. Tudo foi criado para manter você preso o máximo possível. E quanto mais distraído você fica, menos pensa profundamente, menos questiona, menos percebe a própria vida passando. Esse é o problema. Você não percebe a destruição porque ela acontece lentamente, sem dor imediata, sem um grande colapso. Só pequenas perdas acumuladas diariamente. E pequenas perdas acumuladas viram uma vida inteira desperdiçada. Talvez você ache que se destruir significa fazer algo extremo, mas quase nunca é assim. Na maioria das vezes, a destruição acontece em silêncio. Quando você abandona seus objetivos. Quando aceita menos de si mesmo, quando troca crescimento por conforto repetidamente, quando vive distraído o suficiente para nunca encarar aquilo que sabe que precisa mudar. E então os dias começam a se repetir. Você acorda cansado, passa o dia reagindo, procura pequenas distrações para anestesiar a mente, e dorme com a sensação de que poderia estar vivendo muito melhor. Mas no dia seguinte, repete tudo outra vez. Esse ciclo é perigoso, porque ele não destrói apenas seu tempo, ele destrói sua identidade. Aos poucos, você começa a acreditar que perdeu sua força, sua disciplina, sua capacidade de mudar. Mas isso não é verdade. Você só ficou preso em padrões repetidos por tempo demais. Agora presta atenção nisso, porque essa talvez seja a parte mais importante do vídeo. O maior perigo da vida não é fracassar. É se acostumar com uma vida que não representa quem você poderia ser. Isso destrói pessoas silenciosamente, porque você começa a diminuir sonhos, diminuir expectativas, diminuir esforço, até chegar um momento em que sobreviver parece suficiente. Mas no fundo, nunca parece suficiente, porque existe uma parte sua que sabe que você pode mais, sabe que está desperdiçando potencial. Ignorar isso gera um peso silencioso dentro da mente. A pior parte, quanto mais tempo passa, mais normal isso parece. Agora imagina isso. Você continua exatamente como está hoje. Mesmos hábitos, mesmas distrações, mesma rotina. Passam 2 anos, 5 anos, 10 anos. Quem você se torna? Pensa nisso seriamente, porque essa resposta revela o tamanho do perigo. A verdade é que o tempo não melhora ninguém sozinho. O tempo apenas fortalece aquilo que você repete diariamente. Se você repete distração, vai se tornar ainda mais perdido. Se repete procrastinação, vai se tornar alguém preso.
Se repete consciência, disciplina e foco, sua vida muda. E é exatamente aí que a maioria falha, porque subestima o poder da repetição. Mas talvez esse vídeo seja o momento em que algo começa a mudar dentro de você. Talvez seja o momento em que você finalmente percebe o que está acontecendo. Você não está cansado apenas fisicamente. Você está mentalmente sobrecarregado. Sua mente nunca para, nunca respira, nunca desacelera. E sem perceber, você está se desconectando de si mesmo. Mas existe saída. E ela começa com consciência. Porque no momento em que você percebe seus padrões, você cria a chance de interromper eles. Agora você consegue enxergar as distrações. Consegue perceber os hábitos que estão enfraquecendo sua mente. E isso muda tudo. Porque consciência quebra o automático. Só existe um problema. Mudar exige desconforto. Você vai precisar abrir mão de estímulos constantes. Vai precisar suportar silêncio. Vai precisar agir mesmo sem vontade. E é exatamente por isso que poucas pessoas conseguem. A maioria prefere anestesia, prefere distração, prefere conforto imediato, mesmo que isso custe o próprio futuro. Mas algumas pessoas despertam antes. Algumas percebem o preço disso cedo o suficiente para mudar. E talvez você esteja começando a fazer parte desse grupo agora, porque no momento em que você entende que está se destruindo silenciosamente, você tem duas escolhas: ignorar ou agir. Agora deixa eu te perguntar algo que talvez ninguém tenha perguntado antes. Você realmente gosta da pessoa que está se tornando? Pensa nisso sem fugir, porque sua vida atual não é apenas resultado de circunstâncias. Ela é resultado daquilo que você fortalece diariamente. Se você fortalece distração, ela cresce. Se fortalece disciplina, ela cresce também. Tudo depende daquilo que recebe sua atenção repetidamente. E talvez essa seja a verdade que muda tudo. Você não perdeu sua capacidade. Você apenas entregou energia demais para coisas que estão te enfraquecendo. Mas ainda dá tempo de recuperar isso. Ainda dá tempo de reconstruir sua mente, seu foco, sua vida. Só que ninguém pode fazer isso por você. Ninguém vai recuperar esse tempo. Ninguém vai interromper seus padrões automaticamente. A decisão é sua. Se você realmente entendeu esse vídeo, então já percebeu uma coisa: a destruição mais perigosa é aquela que acontece em silêncio, sem que você perceba. E talvez até hoje você estivesse vivendo exatamente assim, no automático, distraído, sobrecarregado, se afastando lentamente da pessoa que queria se tornar. Mas agora você percebeu, e isso muda o peso das suas escolhas daqui para frente. Porque agora continuar igual também será uma decisão consciente. Então a pergunta é: o que você precisa parar de alimentar hoje? Qual hábito está destruindo sua mente silenciosamente? Qual distração está roubando sua vida? Se esse vídeo mexeu com você, comenta aqui embaixo: eu preciso mudar. Quero ver quem realmente acordou. Se inscreve no canal para mais conteúdos que vão abrir sua mente e tirar você do automático. E deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão se destruindo silenciosamente, mas ainda não perceberam. Talvez alguém precise ouvir isso hoje, assim como você precisou. Agora não é mais sobre perceber, é sobre interromper o ciclo antes que seja tarde demais.